É, muitas vezes a gente ainda se sente como criança, esperando que alguém nos estenda a mão e nos conduza pelo caminho que a gente até sabe que tem que percorrer, mas que a gente não está seguro para isso. Foi por isso que eu escolhi essa imagem para começar essa conversa com você. Eu já conduzi algumas pessoas ao longo da minha trajetória profissional e eu queria te contar como foi com a primeira delas. Ela me marcou tanto que até hoje, tantos anos depois, eu lembro com muito carinho daquela menina. Eu era gestora numa empresa e a gente estava precisando de alguém, um estagiário, alguém para fazer os serviços mais burocráticos, a parte mais de organização administrativa, enfim. E havia na região onde eu moro um programa chamado Guarda Municipal, Guarda Mirim. E desse programa a gente tinha os guardinhas, né? Eram jovens na faixa de 16 anos, de 16 a 18, ou 16 a 20, alguma coisa assim, que nós poderíamos contratar e, em troca dos serviços dele, formá-los profissionalmente. E eu fiz um processo de seleção, vieram alguns jovens conversar comigo, e eu me encantei por uma menina magrelinha de tudo, pequenininha, os olhos bem vivos, bem pretos assim, e disse para ela, né, Jaciara, você é a minha escolhida. E naquele momento ela ficou num misto de alegria absoluta e um pouco de apreensão. E ela parou, olhou para mim muito firme, no meio da sua timidez, e falou assim, Dona Tatiana, a senhora pode esperar até a próxima semana, né, mais uns 10 dias? Eu falei, por quê? E ela falou, porque eu ainda não fiz 16 anos. E no programa da Guarda Mirim, eles entravam para aquela entidade que cuidava deles, né, aos 14, se preparavam até os 16 e só então poderiam entrar nas empresas. E eu brinquei com ela, falei, menina, mas você é topetuda, hein? Veio aqui e ainda fica me pedindo para te esperar. E ela riu, meio sem graça, e falei, claro, eu espero sim. E aquela foi uma decisão muito acertada da minha vida. Na verdade, eu só depois do tempo passado que eu, olhando para trás, entendo o quanto eu fui capaz de ajudar aquela menina a se transformar profissionalmente, já que ela ficou com a gente por quase 10 anos, mas o quanto aquela menina me ajudou a ver a minha capacidade, a minha habilidade em fazer isso. Muito do que eu faço hoje na minha vida profissional, eu aprendi lá, com ela. Eu aprendi a partir da minha experiência com ela. Aquela menina tão novinha e um pouco tímida, mas decidida, ela tinha um desejo, uma vontade de crescer, uma vontade de saber, que eu ficava admirada com ela. Ela tomava um assunto para ela, por mais simples que fosse, e ela dava uma importância àquilo. Mas muitas vezes ela ficou insegura, muitas vezes eu via que ela não estava confortável com alguma situação, e aí eu chamava ela para conversar. E eu fui mostrando como ela deveria investir na comunicação dela, numa comunicação que rompesse a barreira da falta de experiência, da pouca idade, daquela carinha até de frágil que ela tinha. Como ela poderia compensar aquilo? Como ela poderia se posicionar de uma forma mais madura, apesar da pouca idade? Eu também, ao longo desse período, fui mostrando para ela que ela precisava trazer soluções inovadoras e que, para isso, ela precisava se sentir segura, segura para criar, para arriscar, para dar uma sugestão que não fosse por si só tão interessante, mas que aquela sugestão que ela estava dando poderia ser a base para uma solução mais inovadora. E o terceiro pilar, né, dessa formação que eu fiz com ela foi a questão da agilidade, do quanto ela precisava tomar decisões ou me favorecer a tomar decisões enquanto gestora dela
com base em dados. Fazer isso de uma forma ágil, ou seja, com velocidade, mas muito embasada numa informação correta, em dados precisos. Além desses 3 itens, né, comunicação, inovação e agilidade, eu sempre fiz questão de fazer com que ela compreendesse a estrutura financeira que estava em volta dela. Então, toda vez que ela trazia um projeto, uma ideia, eu fazia ela perceber de onde viria o recurso para aquilo. Por que sim e por que não, baseado sempre na informação. Mas eu não dava essa informação para ela. Eu fazia com que ela buscasse esse entendimento. E aquilo tudo foi transformando aquela menina. Ela, no final das contas, saiu da empresa por uma negociação muito dela. Eu já nem estava mais lá, na verdade. Ela percebeu que a situação na empresa tinha ficado diferente de tudo aquilo que a gente tinha construído. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse desfecho, tem um vídeo aqui embaixo no qual eu conto essa história e por que ela é a base de todo o meu desenvolvimento profissional. Mas enfim, voltando a Jaciara, quando ela percebeu que as coisas estavam diferentes do que a gente tinha construído, a empresa tinha tomado um outro rumo, ela negociou a saída dela, ela foi tirar um período sabático para estudar inglês, aprimorar o seu inglês, porque ao longo desses 10 anos foi uma das coisas que eu a incentivei muito a fazer. E ela foi para a Inglaterra, ficou lá por 3 meses, era para ter sido 3 meses. Lá ela foi se virando e arrumou, na própria escola que ela estava estudando, ela arrumou uma oportunidade de trabalhar e foi ficando e foi ficando. Ela não vinha de família rica, não tinha ninguém que a sustentasse lá de forma alguma. Ela tinha que se virar, era o único jeito para ela ficar lá. E ela foi ficando e foi ficando e chegou o momento dela ser efetivamente contratada, né? Formalizaram aquele vínculo de trabalho e aí ela ficou lá por 3 anos até ela ter alguma dificuldade com relação à renovação de visto e ter que voltar para o Brasil. Essa menina, ela deixou uma marca tão positiva naquela empresa que da mesma semana que ela chegou no Brasil, eles ligaram para ela e falaram: Jaciara, tem uma oportunidade para você na África do Sul, na cidade do Cabo. Você topa? Ela falou: topo. E lá foi ela, ainda muito jovem, seus 30 anos, 20 e poucos anos, não sei, mas ela tinha 16 quando entrou para trabalhar comigo, ficou lá até os 26, ela estava fazendo 30 anos, se muito, quando ela foi sozinha para a África do Sul. A gente manteve contato ao longo da vida, ela sempre me manda uma notícia, eu já fiquei hospedada na casa dela, lá em Cape Town, enfim. Ela é um exemplo de profissional que traz entusiasmo na vida, que realiza coisas, sabe? Ela vai daquele jeitinho dela, ela sabe se posicionar, ela sabe o que ela quer. E eu fico super orgulhosa de que até hoje ela olha para mim e fala: obrigada, Tatiana. Você me incentivou a ser assim. Você me mostrou o caminho de ser assim. E sabe por que eu estou te contando tudo isso? Porque às vezes aquela mão que a gente está esperando para guiar a gente pelo caminho correto, pelo caminho que a gente sabe que tem que percorrer, ela aparece de uma forma meio inusitada. Se você quiser saber um pouquinho mais de como talvez eu possa te ajudar, de como talvez eu possa ser essa mão que você está esperando aí para transformar a sua vida profissional, clica no link. Eu vou ficar muito honrada se você me der a oportunidade de conversar um pouco mais com você e te mostrar que talvez eu possa ser essa mão que você está procurando agora. Te espero lá no outro vídeo. Tchau!